vocês três estão em casa, né? Eu que sou intruso. Dá pra falar a verdade, então? Dá. É Não comprometo. Vamos pôr na mesa. Tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast, aqui direto do estúdio da FLT. Hoje com um tema bem especial, bem legal aqui. O nosso estúdio já vai entregando um pouquinho do nosso tema. Vamos falar sobre arte e espiritualidade, arte e fé cristã. E para isso eu reuni aqui um time que já eu vou apresentar para vocês. Aqui do Arte para a Vida, aqui da FLT. Então já eu vou falar do que é isso, mas antes de a gente começar e entrar, quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando pelo canal da FLT no YouTube, também nos aplicativos de podcast. Você pode encontrar o nosso Teologia Essencial no iTunes, você pode encontrar no Google Play, no Amazon Music, no Spotify. Então é só digitar aí, você vai achar a gente. Manda para aquele amigo, sabe? Aquele um que diz, eu sempre queria um podcast de teologia com a nossa cara, do nosso jeito, com teologia luterana, com um bom ponto de vista bíblico. Ué, tá aí, tô entregando pra você, então. Entrega pro pessoal, recomenda. Lembra de dar estrelinha nos aplicativos de podcast, que isso é muito importante, que daí o aplicativo entrega para mais pessoas. Joinha no canal do YouTube, tudo isso nos ajuda pra caramba. Aí se você quiser falar com a gente, mandar um recado, escreve para podcast@teologiaessencial.com.br e fale com a gente. Ora, boss, eu tô a fim de ouvir você mesmo. Então manda aí sugestão de pauta, o que você quiser. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam já o último episódio, que tá sensacional. Se você não assistiu, não ouviu, volta lá. E hoje estamos aqui para conversar sobre arte e espiritualidade, arte e fé cristã. Então vou pedir para que cada um dos meus amigos e amiga na mesa se apresente um pouquinho. Vini, por favor, de onde você é, o que você faz, gosta de comer, não sei. Gosto de comer. Ou o que gosta de comer, né? Bom, meu nome é Vinícius, eu tenho 27 anos, sou graduado em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Show. E tô no APV há 1 ano, 11 meses e 22 dias. Isso é precisão. Isso é precisão. 2 de setembro eu comecei a trabalhar no APV. Qual o seu instrumento favorito? Depende. Aí, olha ali. Que eu toco é o violão. Que eu toco é o violão, mas o de ouvir, violoncelo. Uau, sensacional. Timo. Então, meu nome é Timóteo. Eu estudei teologia aqui na FLT. Foi meu coleguinha. Isso, colega do Alex. Exatamente, né? Então, essa é a minha atividade principal, né? De capelania aqui na FLT. E a gente se inseriu na área da arte, vamos dizer assim, já desde da minha, vamos dizer assim, adolescência, né? Sempre tive esse sonho, essa veia de estar aí nos palcos, por aí tocando e fazendo alguma coisa, indo para as escolas, apresentando teatro, apresentando música, enfim. E por uma jesucidência, né? A FLT hoje tem essa porta aberta e a gente pode se inserir e estar construindo o APV, né? Sensacional. O APV, ele não tem esse nome desde o início, né? Ele começa... APV, a gente tá aqui porque a gente é da casa, mas explica aí, APV que é de comer? Não, é arte para a vida. Justamente Legal. tem a ver com o tema também, né? De que a arte, nós queremos ter arte ou fazer arte que gere vida. Legal, né? Show. Então, arte para a vida, né? Que promova a vida, que traga vida verdadeira, que traga uma mensagem que gere vida. Então, esse é o nosso objetivo principal aí. Poxa, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Show. Grace. Então, eu sou a Grace, esposa do Timóteo. Nós trabalhamos junto aqui na FLT, sou formada em teologia também pela FLT. E aqui na FLT com arte, eu tô trabalhando desde 2012, porque ali eu já comecei alguns trabalhos nesse sentido, né? Mas coisas menores. Mas o meu primeiro envolvimento com arte dentro da igreja, com evangelismo através da arte, começou com 13 anos. No primeiro teatro que eu participei da igreja, né? E ali a gente já tinha o objetivo de levar para fora da igreja. E dali em diante, isso sempre fez parte da rotina, da minha história, né? Muito legal conhecer um pouquinho a história de vocês e ouvir um pouco do envolvimento de vocês, que não é de ontem, né? Que vocês já estão há um tempo nessa caminhada.
E me chamou atenção porque vocês devem conhecer a musiquinha do Marcos Almeida, Palavra Antiga, eu leio Huckmacher, né? O Huckmacher, né? Então, e o Huckmacher diz que a arte não precisa de justificativa. Ela simplesmente acontece. O que vocês acham disso? A arte não precisa de justificativa. Uau! Agora sim, Alex. Começou bem. Começou bem. Então, a arte em si, a gente fica assim receoso de ter que explicar ela. Isso. Entendeu? Isso, a gente faz exato. uma peça e aí a gente tem que explicar ela. Ou assim, não é uma crítica, mas sempre vem aquela fala, né? Poxa, tem o coral cantando lá, tinha que ter a letra projetada. E a gente entende que a arte ela não precisa ser explicada, ela tem que ser entendida, ela tem que ser feita de tal forma que as pessoas consigam não só ver e ler racionalmente, mas que a arte alcance também as emoções das pessoas e elas consigam sentir também aquilo que está sendo apresentado. Ela não tem uma mensagem só racional. Não tem um fim em si mesmo, na verdade. Exatamente. Né? Quer dizer, não é só uma coisa, não, eu preciso, então, porque a gente às vezes pensa a arte como uma espécie de pregação com musiquinha de fundo. Eu vou pesar. Mas é isso aí, é isso aí. Eu sou provocativo. Eu sou provocativo. Gostei. Mas eu acho que uma das questões é que, principalmente dentro do teatro e da dança, às vezes a intenção é justamente provocar em cada público, em cada pessoa, uma reflexão. A gente não tem expectativa de levar sempre aquele mesmo conteúdo ou que a pessoa tenha a mesma conclusão que eu tive. Legal. É como você olhar um quadro, cada pessoa vai interpretar ele de uma forma, se ele é um quadro de um outro estilo, né? E assim eu penso a arte através do teatro ou da dança, né? Ele não tem o objetivo de que cada um saia com a mesma impressão. Exato. Ele quer provocar emoções nas pessoas e que cada um possa refletir naquilo que vai bater no coração ali, né? Não, é muito legal. Outro dia eu trouxe pro pessoal na teologia o Corpus Hypercubus do Salvador Dalí, tá? Isso é bem... Joga no Google aí. É um negócio bem diferentão. Pra ver as reações. Quais as percepções estéticas de cada um diante de uma obra da crucificação de Cristo, onde Cristo não toca a cruz, onde fica suspenso no nada, e existem elementos geométricos, cubos, que seguram Jesus quase que imantizado, né? Quase que fossem imãs, assim, segurando. É um negócio meio louco. Só que as interpretações de cada um eram muito diferentes. De cada um. E aí, claro, sempre tem aquele que pergunta o que o Salvador Dalí quis com isso, né? Se ele quisesse, ele tinha escrito um livro, né? Mas ele não fez isso. Mas eu acho que essa é a graça da coisa, assim, a criatividade pra interpretar também, né? Eu sempre penso assim, cara, Deus é bem criativo, né? Pô, ele criou paisagens, enfim, coisas que a gente nem consegue, nem é palpável porque a gente consegue tocar, mas a gente não consegue imaginar, eu conseguiria fazer isso também. Não. E se ele criou a gente a imagem e semelhança, a gente também é criativo. Exato. Então, cabe a ti também ter a tua disposição pra interpretar. A gente não pode entregar uma coisa assim, pronta. Por exemplo, um filme sem música. Um filme sem música, tu consegue imaginar qualquer coisa. A música dele, né? Agora, se o compositor, no caso da trilha sonora, já põe a música junto, ele tá te incentivando a pensar de um jeito. Mas ainda assim, tu consegue eu consigo viajar num filme mesmo com a trilha sonora super formatada, bonitinha ali, que o cara te entregou, mas tu consegue viajar no sentimento, enfim. Então acho que isso é legal também, da arte não ter um fim, e se mesmo assim ela te provoca, mas ao mesmo tempo ela já te direciona pra uma interpretação que tu pode, enfim. Quer dizer, ela te evoca certos sentimentos, né? Por exemplo, né? Não tem como você não se identificar com uma cena de Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e não sentir, por exemplo, dor ou terror diante da morte, representada de uma forma tão nua e crua como ali, ou não se emocionar de repente com alguma cena em específica, por exemplo, Crônicas de Nárnia. Eu gosto da ressurreição de Aslan, pra mim é uma cena de deixa abaixo.
é uma cena que pra mim me emociona muito. Pra mim não tem como eu não sentir aquilo pela conexão que isso tem comigo, com a minha vida de fé, né? Então acho que assim, Esse claro é que outro ponto, talvez não seja igual pra todo mundo. Exatamente. Até porque as Crônicas de Nárnia tem leituras que pessoas não conseguem nem fazer a ligação com o evangelho. A maioria delas faz. Exatamente. A maioria delas não faz a leitura que a gente faz. Então, será que pra eles é o mesmo sentimento? Pois então, isso é interessante, né? Sim. Mas querendo ou não, você imagina que talvez as pessoas vão ter determinados sentimentos. Pelo menos eu acho que quem escreve imagina que as pessoas vão se identificar de alguma maneira com aquilo, né? Eu tenho assim, a música, então a parte do Vinícius, assim, né? Ela acaba mexendo bastante, falando bastante com as pessoas, né? Com a letra, com a melodia que se escolhe, a emoção que se quer dar naquele momento, como você comentou do filme. A área técnica, se o Timóteo estudar bastante, como ele tem estudado, ele chega num nível de sonoridade e tudo mais, que as pessoas se sentem confortáveis. Tudo certo. Agora vem pra área do teatro e da dança, aí é crítica em cima de crítica, assim. É muito difícil fazer um projeto assim e não ter crítica, assim. Pra mim sempre vem as críticas e elas vêm forte, assim. Mas pra mim elas são boas. Eu não tenho problema em receber as críticas, né? Tu vê a crítica mais no sentido de conteúdo ou no sentido performance? Da performance. Bom, eu acho que aí é porque a gente vive num mundo de altas expectativas, né? Porque daí, assim, a performance que eu desenvolvo no nosso projeto APV, ela é muito forte, muito inovadora dentro da igreja. Moderna, né? Moderna até mesmo. Mas pro público fora eu tô atrasada. Entendo. Então eu trabalho com isso. Eu posso evoluir muito mais, eu queria fazer muito mais, mas aí eu tô muito longe do meu público, digamos assim, né? Tenho que respeitar isso também. Então, nesse sentido, a crítica, ela vem mais forte, né? De todos os nossos musicais até agora, sempre tem uma crítica forte nesse sentido, né? Pra essa área onde o pessoal visualiza, assim, mais, né? Eu queria complementar, de repente, com justamente essa dificuldade que nós temos, né? A gente fala da arte, né, que provoca emoções, da performance, que por um lado a gente é inovador para dentro do nosso público luterano, mas para a gente levar para fora da igreja nem é tanto, ainda estamos atrasados. Então, vamos dizer, essa situação que a gente se encontra, né, isso nos provoca a continuar também, porque nós percebemos que a arte, ela ainda ela é uma parte deficitária dentro da nossa igreja luterana. Então nós sabemos desse desafio, né, e dessa barreira que nós precisamos trabalhá-la um pouco melhor, né? Porque é uma área que a gente não tem muito desenvolvido, né? Então... É interessante, né? Porque um dos pais do movimento pietista, o Tim Zendorf, um dos grandes pais da missão moderna, inclusive. O episódio de conversão dele é muito interessante, né? Porque ele chega à fé através de um quadro de Jesus com coroa de espinhos e tá escrito no quadro: "Isto eu fiz por você, o que você fez por mim". Sim. Então. E ali, claro que ele já tinha uma caminhada de ouvir falar de Cristo, criado na igreja e tudo mais, mas ali é o momento em que ele toma consciência da sua fé pessoal em Jesus e toma um propósito dali pra frente de viver de uma forma cristã e se engajar no ministério, né? Ele como um embaixador, como uma pessoa que lidava com altas políticas de Estado na época, se envolve com missões no estrangeiro, que era o que ele mais tinha condições de fazer na posição que ele estava. E na posição que nós estamos hoje, será que às vezes a gente não tem que arriscar, como vocês dizem, dar uma arriscada e dizer, bom, se eu quero alcançar públicos que não necessariamente engajariam com uma mensagem cristã de formas convencionais, né? Ou seja, não quer dizer que, olha, nós vamos deixar de pregar agora. Não, de forma alguma, né? A pregação tem o seu espaço bem colocado dentro da igreja, nos seus programas e tudo mais, dentro do testemunho pessoal, individual de cada um. Mas a arte, ela cruza uma fronteira. Ela vai
além, para uma fronteira, vamos dizer assim, que às vezes ela não é imaginável. Como é que vocês veem isso? Na verdade, é o nosso objetivo, né? De passar barreiras que a forma convencional que nós vivemos de igreja não tem, às vezes, conseguido fazer. Claro, hoje com a mídia, né, que nós aqui estamos hoje fazendo um programa, ele vai para as redes e não se sabe onde vai parar. Exato. Então você tem uma barreira já quebrada e ultrapassada que até pouco tempo atrás não tinha. Mas a arte, ela vai ainda mais além, né? Então, porque ela cativa de uma forma diferente, né? E o Arte para a Vida, por ser também um projeto que é um projeto vinculado à Lei Rouanet, ao projeto cultural do Estado de Santa Catarina, ao PIC, nós temos que respeitar também a cultura do Estado e a cultura do nosso Brasil e das leis que regem esses projetos, e nós não podemos vincular ou imaginar o Arte para a Vida ou os produtos do Arte para a Vida, que a gente vai conversar depois, como culto. Não é Claro, culto. claro, claro. Não é claro, culto. claro. É justamente uma apresentação artística que envolve teatro, danças, várias áreas da arte, né, para levar uma mensagem e um conteúdo, né? Sim. E esse conteúdo, ele vai de uma forma diferente do que a pregação, com certeza. E essa barreira a gente tá tentando quebrar. E é ali que, justamente nessa barreira, a gente enfrenta também as resistências. Mas a crítica, resistência do público tradicional. Isso. Que esperar, que esse público, sem assim querer ser desrespeitoso ou não entender, a gente entende isso, né? Mas o que o público de igreja espera? É como a pregação. Eles esperam que a pregação, ela não fuja nada daquilo que é a essência da Bíblia. Certo, ok. E a gente não pode fazer isso realmente. É um compromisso nosso como cristão. Sim. Mas a arte, ela não se limita a isso, né? Ela não eu posso usar um instrumento para várias coisas, né? Eu posso brincar com os instrumentos, eu posso brincar com a expressão, com a performance que vai ser feita, né? Eu posso usar desses elementos para trazer a mensagem que eu pretendo trazer. Claro que a gente tem limites, né? Tanto para nós, quando a gente vai produzir um roteiro ou algo assim, qual que é o nosso limite? Aquilo aonde pode ferir aquilo que é os nossos próprios valores. Exato. Né? Tem coisas que a gente não aborda, que a gente não trabalha, porque fere aquilo que nós cremos. Claro. Ok, então, dentro da arte, nós somos limitados nesse sentido, né? Que a gente não fala de assuntos que não vão em si... Não condizem com o nosso... não condiz, né? Então a gente não faz. Mas eu percebo nas críticas que eu recebo que o difícil é aceitar aquilo como uma palavra, né? Eu sei que eu fiz 3 danças um tempo atrás para um evento e a crítica foi bem forte no sentido de que não houve palavra ali e não foi possível entender o que estava sendo dito, né? Então isso eu sinto que é bem difícil de você conseguir levar. Com danças? Sim. Mas é exatamente isso, Alex. Eu gosto de pegar no pé. Não, mas eu acho que é a falta de se acostumar com uma coisa que é natural e assim, o corpo, ele se expressa demais, entende? Eu já tive situação em que eu tava tocando numa igreja mais tradicional e eu não consigo tocar parado. Um negócio assim que me dá se eu tiver que tocar assim, paradinho, não dá, não tem como. E daí no final do culto, numa música específica, eu tava muito animado, daí eu pulei no altar, tocando guitarra. E daí depois o presbitério veio falar comigo dizendo que eu tava possuído. Então, o corpo não pode se expressar, entende? É um negócio que não faz sentido. Deus criou isso pra gente justamente se expressar como quer, não só com a boca cantando. Né? É como, por exemplo, eu fiz uma vez na região do Paraná um teatro que a gente usava um caixão. Nossa. E o teatro era muito engraçado. E eu fui muito criticada por isso, né? Porque eu tava brincando com a morte, tipo, desenhando da morte, assim, né? Mas a mensagem, ela era muito clara nesse sentido, né? Então, a gente levou esse teatro pra escola e foi super bem recebido, né? Mas nas igrejas, a galera nem queria ver o caixão lá, né? Tinha uma barreira bem grande com isso. A gente conseguiu um caixão emprestado de uma funerária e a gente andou com aquele caixão pra cima e pra baixo, né? Mas sabe que eu entendo o pudor, né, que existe dentro da igreja. A gente entende o pudor, porque são coisas que têm certos tabus, né? São limites por conta de uma certa sacralidade da vida e coisas desse tipo. Dá pra entender. Mas, por outro lado, o humor, por exemplo, ele é uma espécie... não é uma espécie, ele é um alívio cômico da vida. Quer dizer, é um momento em que você pode brincar com coisas sérias,
não pra tirar sarro, não pra escrachar, não pra diminuir aquilo, mas brincar com coisas sérias, para que essas coisas sérias que nos causam dor e impacto, elas possam se transformar em nós, em coisas que fazem parte da vida. Então, você brincar com a morte numa comédia, no fundo não é ignorar a morte, mas é naturalizar ela, trazer ela de volta pro lugar de onde ela pertence, no final das contas. E é justamente um tema tão duro que às vezes a forma de comédia é uma forma que consiga ser trabalhada a questão, porque se tu trabalhar na realidade nua e crua, ela é tão dura, Exato. tão firme, Exato. tão radical que as pessoas não conseguem lidar às vezes. E aí tu tem a arte que transforma ou possibilita uma reflexão sobre um assunto que às vezes é pesado. E se ele fosse levado de forma séria e crua, às vezes a reflexão ela já nem consegue acontecer por ser um tema justamente tão Exato, tão exato. duro. E sabe que a gente vive num tempo estético, né? Sim. A maior parte do público, das pessoas dentro e fora da igreja, elas consomem materiais de entretenimento o tempo todo. Né? A maior parte do consumo hoje na indústria cultural é de produtos de entretenimento. Ou seja, é amplamente consumido. E é natural que qualquer produtor cultural, ele não dissocie quem ele é daquilo que ele produz. Você vai ver, o Woody Allen tem determinados tipos de produção. E você vê quem ele é a partir das produções dele. Mel Gibson tem determinados tipos de produção. Você vê quem ele é pelas produções dele. E assim, consequentemente. Uma pessoa que tem uma confissão cristã, uma clareza de vida cristã, pode ser que ela não vá só fazer filmes de Jesus e da Bíblia. Ela pode muito bem fazer N outros trabalhos culturais, porém, não tem como não aparecer quem ela é, como ela pensa, o que ela vive na sua obra, né? Porque a gente deixa marcas. E eu acho isso grandioso porque C.S. Lewis ou Tolkien, que foram cristãos, eles deixaram suas marcas. Pode ser que as pessoas não estão entendendo. Sim. Mas as marcas estão ali de quem eles são e do que eles fazem, né? Então, e isso marcou, né? Tolkien, né? Só perde pra Bíblia no número de livros vendidos. Sim. Né? Pensa o impacto disso, né? Então, de repente, a gente tá dizendo que a gente tem que lutar, às vezes, com a resistência, mas, por outro lado, tem que pensar, poxa, mas eu tenho um campo gigante pra arte. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês percebem isso pra galera que trabalha com vocês no time? A APV tem, pra quem não sabe, tem um time. São muitos jovens, muitas pessoas da comunidade local, não só jovens, que estão no time participando na técnica, na produção, como atuando, na composição, na música. Ou seja, como é que vocês lidam com eles pra que toda essa turma que tá aí em formação possa dizer, puxa, agora eu entendi o que é arte e que grande ferramenta para expressar quem eu sou, eu tô recebendo aqui. Esse ano nós estamos com uma equipe de 58 pessoas. Uou. 58 pessoas. Caraca. Hoje, quando fiz a questão de contar certinho, né? A gente tá fazendo um material aí de divulgação, 58 pessoas. Então é uma equipe grande. Nós vamos deslocar 58 pessoas em todas as apresentações. Então isso é uma logística bastante grande, né? Mas o que essas pessoas têm, o que elas recebem, como é que elas se envolvem, né? É muito interessante, porque vamos dizer assim, uma fala que nós temos, né, como time, é que o nosso objetivo não é o produto. Exatamente. O nosso objetivo não é o produto. O que chama de produto é a apresentação, É a apresentação, final. né? Certo. Isso, esse é o nosso produto, vamos dizer assim, na linguagem comercial, né? Certo. Mas o nosso objetivo não é ele. O produto ele é uma consequência, simplesmente, daquilo que a caminhada provocou. Então, a gente está usando da arte, dessa ferramenta, para que as pessoas que fazem parte do time experimentem a arte, vivam a arte nesse período, sejam impactadas pela mensagem que é trazida por meio dessa arte que está sendo produzida. E que depois leve pra fora também a arte, né? Que, no caso, elas estando no musical, elas estão levando pra fora uma arte e estão levando o evangelho falado de forma diferente do que talvez aqui
curricular da FLT Claro, estão acostumadas claro. a aprender, né? Exato. Como levar o evangelho. Meu sogro sempre fala que o APV... Cara, o APV é uma disciplina da faculdade de teologia. Com certeza. Porque ele tá te ensinando a falar do evangelho sem estar falando diretamente do evangelho. Que é muito, muito prazeroso assim também, né? A gente vê de outras formas. E a gente, por exemplo, a gente tava falando antes de interpretação, da cena cômica, enfim. Um familiar meu tava no musical ano passado e foi tocado por uma cena que era uma brincadeira entre duas amigas. E ela se viu e pensou, eu faço isso com as minhas amigas. E ela não é uma pessoa nem que da igreja, mas ela viu na cena. Então eu acho que é muito bacana. É um jeito da gente falar do evangelho que não tem, na verdade, não tem censura, entre aspas, né? Porque tá falando abertamente, assim, não tá falando num púlpito. Certo, falando certo, num teatro. certo. Entende? Então eu acho que isso é muito bacana, assim. E na área do teatro e da dança, é um desafio grande, assim, porque tem tabus da própria pessoa que tá ali para interpretar. certeza. Então, eu tenho que ajudar a pessoa a pensar um pouco fora disso e dizer, olha, a gente pode fazer tais movimentos para expressar isso? Não, mas se expressa assim. Não, mas vamos fazer diferente. Vamos pensar fora do sistema, fora daquilo que é o nosso normal da Certo. igreja, para expressar isso que a gente quer dizer aqui, né? Então, até nesse sentido, para mim sempre foi mais fácil trabalhar com temas que estão em volta da Bíblia do que em si um texto bíblico, né? Claro. Em 2018, a gente fez um texto bíblico. E foi bastante difícil, porque aí a barreira é um pouco maior de você não quer interpretar. Exatamente. Agora, quando a gente pegou, por exemplo, o texto da Corinne ten Boom, ali era o pensamento dela. Então, não tinha muito o que ser criticado nesse sentido, né? E porque existe essa barreira, às vezes, do próprio artista, né? Que a gente tá trabalhando. É interessante, né? Eu já assisti várias coisas, assim, bíblicas. E eu me surpreendi, por exemplo, com The Chosen, né? Porque eu achei incrível a liberdade que os caras tomaram pra construir a narrativa sem entregar como produto final um treco que é errado. Sim. Sim. Entende? Uhum. É porque assim, você vê, às vezes os caras tomaram liberdades em algumas interpretações da vida de Jesus e que no final você vai dizer, não concordo, não era isso Sim. que tava ali, né? O cara tomou umas liberdades meio nada a ver. Ali eu achei assim que ele tomou liberdades que eu vou dizer, olha, do ponto de vista exegético, não confere. Não tá em lugar nenhum escrito isso. Mas, como narrativa, como enredo, no final a mensagem não foi em nenhum ponto negada. Disse, não, Jesus não ensinou isso que o cara tá... Não, ele ensinou aquilo ali, exatamente aquilo ali. Só que foi retratado de uma forma totalmente livre, conectando, às vezes, narrativas que parecia que não tinham conexões. E contextualizada, né? Contextualizada, Não tá falando da época lá de Jesus, tá falando Exato. do nosso mundo, assim. do Exato, nosso... exato. Eu acho que Isso esse é foi... muito massa. Eu acho que ali é o grande desafio. Por isso eu citei, porque eu achei assim, o cara que conseguiu fazer isso, Sim. que tem que ter uma... Nossa, eu acho assim, uma visão muito grande, né? Pra você conseguir, porque é um desafio gigantesco, né? Fazer isso, porque já mexe... Se o caixão já mexeu, Imagina com a vida dele. imagina falar Sim. da vida de Jesus mesmo, né? Sim. Mas, por outro lado, né? Você falar da vida cotidiana, Corinne ten Boom, ou agora, esse musical sobre... inspirado nas Crônicas de Nárnia, ele te abre as portas para conectar com pessoas que não tenham necessariamente uma conexão com Bíblia, Evangelho, Cristo, Igreja, né? Como é que vocês estão percebendo isso? Eu posso falar já de cara porque a minha esposa tá fazendo propaganda do musical na faculdade e várias pessoas dizem, nossa, eu amo Nárnia, mas ela não é de igreja nenhuma. Então, com certeza, esse ano, talvez mais do que nos outros, eu acho que o nosso público vai vir pelo nome As Crônicas de Nárnia, que é muito bacana. Eu acho que muitas pessoas conhecem, é um livro que ficou super famoso. Enfim, tem recordes no cinema e tal. Mas não necessariamente elas estão vindo por ser da igreja. Por ser da igreja, entende? Então acho Ou que pra isso vai... rever um tema, Ou uma pra rever um mensagem, tema, né? ou até não vão... Talvez até esses até vão falar assim... mas não era bem isso que estava no livro, né? A gente daí também assumiu as nossas liberdades também pra interpretar. Sim. Mas talvez esses vão falar isso, que daí eles são mais certinhos. Mas nerd, assim, Nerd. é chato, né? Eu me lembro da época, né, que eu li Tolkien, Senhor dos Anéis, daí assistir o filme, maratonar o Nossa. filme e ficar lá olhando, né? Não, porque isso aqui não tava, porque
o Peter Jackson sacaneou aqui, porque não tá isso aqui no livro, aqui, ó, né? Então, mas eu acho que depois a gente cresce e entende isso. que, E desde, que o produtor desde tem que ter liberdade. Exatamente. Desde o começo da concepção do roteiro, não era o nosso objetivo fazer o filme, entendeu? Sim. Porque senão eu ainda brinquei, mas se for pra ver o filme, a pessoa fica em casa. No sofá. Sim. Então a nossa sempre foi tentar trazer uma narrativa diferente do que tá escancarada no livro, né? Isso que a gente tá fazendo. Sim. E até nesse sentido, assim, né? Pra mim, como fica isso? Eu sempre ouvi falar... Eu não sou uma pessoa que lê muito. Eu vou confessar que isso não é muito a minha área, né? Eu leio o necessário, digamos assim. Então, sempre pra mim foi muito, assim... pesado, um pouco difícil. Eu ficava assim, nossa, que filme que deve estar horrível. Mas eu não encontrava... Porque, assim, as pessoas que leem bastante sempre dizem, né? Você lê o livro, depois você vai ver o filme e se decepciona, né? E agora que eu tô fazendo uma história que já tem filme, que tem livro, eu me vi nessa posição de que eu vou ser criticada também por isso, né? Então, quando a gente foi pensar na ideia, eu falei, vamos pegar gente que já comeu palavra por palavra desse livro, né? Exatamente. E eu fiz... eu pedi até pro pessoal, mas a galera não resistiu, não olhem o filme. Não peguem o filme, né? E todas as minhas pesquisas de trabalho nunca tem a ver com aquilo que já foi produzido, assim, né? Mas eu entendi e gosto de levar essa ideia de que tá tudo bem, a gente não tá falando tudo do livro, né? Mas a gente quer representar a arte aqui a partir daquela história, a partir daquele momento, né? Então, eu entendo o produtor de filme nesse sentido. Ele teve a liberdade de interpretar como ele estava vendo, não é que ele tá sendo incoerente com o livro, né? E assim, eu tô pensando e tô bem tranquila em relação a Nárnia, assim, eu não tô querendo imitar o livro e nem o filme, né? Tanto que eu tive até várias conversas com os meus personagens, porque eles estão brigando comigo que eles querem características do filme. Claro, né? claro. Coisas que são chavões, assim, coisas marcadas que o filme tem, né? E que eu tô tentando muito fugir dele, mas alguns eu tive que ceder, assim, porque a galera tem essa vivência e quer um pouco disso, né? Querendo ou não, também é uma caminhada pra quem tá atuando, né, uma caminhada de construção de personagem, Sim, né? exatamente. De mergulhar dentro do personagem, entender quem ele é, as suas características psicológicas, a sua história própria e conseguir traduzir isso no palco de uma forma própria. Claro. Porque, querendo ou não, a personagem, ela no palco, ela é uma mescla Sim. das referências da literatura e da pessoa que tá atuando. Agora você entrou num assunto bem interessante. Nossa, agora... Porque eu andei estudando teatro esse ano que passou agora, durante a pandemia, andei estudando algumas coisas. E foi muito legal esse boom, assim, na minha cabeça e tudo o que deu pra aprender. Porque, assim, quando você vai trabalhar um personagem, você tá trabalhando a partir do Cristo, a partir da nossa vivência, dos nossos valores e tudo mais. Tem coisas que você não pode se desprender pra entrar no personagem. Você tem um limite. Exato. Você não vai entrar num sistema, sei lá, zen ou qualquer outra coisa pra fundir aquele personagem em você, né? Você tem um limite. Mas, por outro lado, se você não investir pra ter o personagem, você não vai criar o personagem. Né? Você vai ficar limitado em ser você mesmo. E aí existe um trabalho muito grande e difícil nesse sentido, né? Uma porque eu não trabalho com pessoas que vieram pra FLT porque vão fazer arte. Certo. A arte é uma parte, Certo. né? Então, não estou trabalhando com artistas que, por exemplo, como eu, desde os 3 anos de idade, estava ligado com arte ou alguma coisa assim, né? Então, ali já tem uma dificuldade. E aí, quando você vai levar o personagem, ajudar a pessoa a entender e a querer sentir o personagem e interpretar ele, é difícil também. Mas é um desafio bacana você ajudar as Sim. pessoas a crescer. Eu gosto muito, né? Eu sou suspeita em falar, mas eu gosto muito. Eu acho muito legal essa construção, né? E de ver algumas coisas acontecendo, assim. Ano passado, nós tínhamos uma aluna que ela demorou muito para fazer o texto dela, para conseguir produzir o texto dela, né? E ela fez muito bem na hora, assim. Ela foi muito, muito bem mesmo. Ao ponto de nos impressionar e até dela conseguir sair do texto, porque a ideia é que a pessoa consiga ir além do que está escrito, né? Certo. E ela conseguiu isso no palco, né? Então Legal. foi uma experiência maravilhosa nesse sentido. Bom,
surpreendente, assim. Pra mim, assim, eu fico pensando, porque eu não tenho experiência com isso, né? A minha experiência com arte na igreja é jogral, né? Já é alguma coisa. É jogral, é teatrinho de fantoche, tá? Uma vez eu consegui até fazer, eu tentei uma gravação em casa lá, quando a gente comprou um fantoche grandão pras crianças. E aí eu fui brincar com a Ana de fantoche, e daí eu fiz um diálogo com ela, mas foi assim super espontâneo. E né, a Ana minha filha não tem muito problema com isso, então ela já abraça o fantoche, história, já entra junto e já viaja junto. E daí eu viajei com ela, acho que ela que me puxou, não fui eu que pode puxei ser, ela. pode ser. Quem quer conhecer a Ana, gente, quem conhecer a Ana vai assistir o musical que ela vai estar lá. Eita. Então, e aí eu fiquei muito entusiasmado de Mas o APV tá de isso, portas né? abertas pra ti ano que vem. Não seja por isso. Olha, A Grace vai ajudar a construir o personagem. O personagem. Pois então. Tá numa posição que. Na minha mesa, meus microfones aqui, eu tô foi confortável, né? Agora sair daqui, daí. Não, mas você pode fazer um suporte teológico pra gente, não tem problema. Fechou, Tudo bem, né? A gente pode ficar com o microfone. Tá bom. Arte pra Vida, então, a gente colocou aqui alguns pontos, né? Nossa audiência aí já tá percebendo. Vai ter apresentações, ou seja, tem um musical sendo preparado por toda essa equipe. Crônicas de Nárnia, a gente já deixou aqui. Então, quem quer contar um pouquinho aqui? O que é esse musical? O que é que vocês estão preparando? Pra onde vai esse negócio? Deixa eu começar, eu vou falar pouquinho, vou tentar falar pouco, vamos lá. Eu pensei nessa ideia em 2019, quando a gente estava começando as apresentações de 2019, porque para quem não tá por dentro, assim, agora, mês que vem, em setembro, a gente começa a produzir o ano que vem. Certo. Precisa ser assim. Então, quando a gente estava lá pensando, será que a primeira apresentação vai dar certo? Eu pensei, cara, podia fazer um livro. Que livro nós vamos fazer? Porque a gente estava trabalhando um livro aquele ano, né? Então, veio a ideia de Crônicas de Nárnia. E daí ficou com isso, daí veio pandemia, aquela coisa toda e tal, e eu queria produzir isso, né? Até que chegou a oportunidade da gente produzir. Então, nós fizemos uma equipe de concepção, né? Que tinha 2 pessoas que realmente respiram Nárnia, né? E eles ali nos ajudaram a ver o que não poderia ficar fora, o que um leitor de Nárnia não poderia ser, como é que eu posso dizer, privado de ver, assim, né? Legal. Isso, para quem lê Nárnia, tem que ter no musical. Certo. Então, a gente gostaria de respeitar isso também. Então, a gente levou isso muito a sério, assim, e tentamos buscar essa essência, né? E a gente ficou com a apresentação de 2 livros da história, né? A gente não vai representar todo o livro, né? Claro. Toda a história. São 7. São sete. E cada um tem uma pegada específica, né? Sim. Daria pra fazer, eu imagino, o livro inteiro, mas daí, numa outra oportunidade, a gente pensa... Não. Então, esse musical, ele cobre que livros especificamente? Se alguém tem curiosidade, assim. Onde é que tá o coração do negócio? Se é que vocês... Bom, ele tá ambientado no primeiro livro, principalmente o começo do musical, né? Do nosso espetáculo, no Sobrinho Mago, que na verdade não é o primeiro que teve filme, mas é o primeiro livro da sequência, Primeiro livro na né? sequência, E depois A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa. Eu sempre troco a ordem. Leão, o Leão, Feiticeira a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é isso aí. E essa, então, é a parte onde a gente tá contando a trajetória de Edmundo, do personagem, né? Que, por vezes, é o coadjuvante, talvez, na história, mas a gente observou nele algumas características que a gente queria passar pro público, mas a gente precisa ter o primeiro livro pra dar sentido pro segundo. Então, Ou seja, ele é uma construção... O primeiro livro, vocês veem assim como uma construção de cenário, de mundo, porque querendo ou não, Nárnia é um mundo. É um mundo. Tipo, isso, construir o imaginário das pessoas para que elas entrem dentro da história, dentro desse mundo, e são transportadas para dentro para conseguir assimilar a história do Edmundo, né? E alguns personagens do segundo tem sua origem no primeiro, então a gente precisa conectar. Contar, principalmente um dos principais, que a gente não vai falar quem é. Claro, E nós temos várias situações aqui. A gente quer conquistar um público que não leu Nárnia e não conhece musical, a galera da igreja ele tem que entrar traz, dentro. Ele tem que entender o que está acontecendo, então Certo. precisa do primeiro livro
porque é uma fantasia. Uhum. Então, de repente, a gente vai lá interpretar uma árvore. Pra que tem que ter uma árvore? Ela tem Mas, tudo a ver com o primeiro livro e com a sequência da história. Certo. Então, pra gente falar dela, a gente tem que ter uma construção. Então né? essa é o mundo, ou seja, ambientar Exatamente. o público para que ele possa entrar na história. Aí a gente quer Uhum. super pegar de surpresa, então por isso a gente quer falar da saga do Edmundo e não de outras coisas. Porque daí seria muito... Clichê, quase, né? Iria reviver muito o livro, então a gente queria falar de algo que não tá se esperando, né? Então a gente pegou um personagem que não é tão bem visto no livro para provocar reflexão até mesmo em quem conhece Nárnia. Quer dizer, pra quem A gente queria assistiu o surpreender. filme, eu não vou dar muito spoiler aqui, não quero dar, mas pra quem assistiu o filme, vai ter assim, ai, mas o Edmundo, né? Tipo, Isso. essa é a impressão, né? Isso. Essa é a Essa é a impressão. ideia. Essa é a ideia. Aham. E de repente o musical vem e diz justo do cara, que todo mundo vê, Exatamente. ai, mas o Edmundo, você bota ele no centro. Isso. Eu Essa- não vou perguntar o que você quer Isso com isso, é porque pensar não, fora isso da não se caixa. faz. Não, Isso isso é aí. só quem for. Isso Quem você vai for ter verá, que quem for ver verá. pra entender. E o que eu acho legal, assim, eu peguei os 2 últimos musicais, 2020, 2021, né? E esse ano, eu até comentei hoje, vindo pra cá, de viagem, pessoalmente, que esse ano o musical, pelo menos eu falando da parte musical, né? Que é a minha parte, as músicas estão servindo ao roteiro. Legal. Assim, não que nos outros não acontecesse isso, mas nos outros a música, a parte musical, o conteúdo musical, do teatro musical, aliás, a música era uma mensagem quase que, não é que isolada, mas ela era um número musical, digamos, Entendi. né? Ela tinha uma mensagem ali pra passar. Esse ano, o musical, ele tá formatado de um jeito que as músicas servem ao roteiro. Então a gente tem uma ênfase bem grande na cena, no roteiro mesmo. E tem coisas muito legais que a gente esse ano conseguiu fazer, que foi colocar amigos pra compor. Então tem músicas que são compostas por pessoas próximas a gente, sensacional. próximas ao musical. Tem... Acho que, deixa eu ver, tem 10, 15, 16 trilhas sonoras compostas exclusivas para o musical. Então Nossa. também foi uma oportunidade que a Caraca. Grace teve. Sensacional. Primeira vez de trabalhar com trilha sonora própria pro musical. Então acho que isso vai trazer um ganho muito grande, assim, pra história, mas eu tenho certeza também que pra quem contribuiu. Porque tem pessoas que talvez nunca tinham composto uma música e compuseram. Tem pessoas que já compuseram antes, mas tiveram que, dessa vez, não estar tão livres pra compor. Elas tinham uma temática pra compor, então acho que isso foi bem bacana também pra quem contribuiu de fora, né? Acho que isso vai ser muito massa. E ficou muito legal. E tá ficando, aliás, Monte, tá ficando. muito legal. Quer dizer, vocês estão na reta final agora de ensaios e preparações. Isso. Aham. Então, nós começamos essa fase nova, a fase final, na semana passada, onde começam os ensaios gerais, onde junta tudo, né? Porque os ensaios, eles são separados, né? A parte cênica, né? Roteiro de forma mais completa, a Grace faz, né? Aí vem Que começou em julho de 2021. O Isso, roteiro começou a ser escrito. Isso é ano bem passado, importante. né? Faz mais de um ano. Aí o Vini na área musical com a banda, instrumental, coral, né? E os solistas, né? Que também são preparados ali, né? Então agora essas partes todas se juntam, né? A cênica, coral, banda, técnica, cenário, né? Tudo isso precisa se juntar e se sincronizar e criar um ritmo fluido para que aconteça o musical. Então Porque nós dentro- temos esses ensaios gerais onde nós estamos trabalhando nessa fluidez das partes, né? Do programa, né? Do programa tá todo, tornando ele uma coisa amalgamada, assim, uma coisa E juntar homogênea. tudo, né? Isso. aham. Porque a gente tem... eu, por exemplo, que montei o roteiro, tudo tá muito claro pra mim. Mas pro pessoal, essa clareza não existe. Então, eles ficam muitas vezes assim, tá, mas por que a gente tá fazendo isso? Qual que é o sentido? Então, agora eles estão vendo a ligação de uma coisa com a outra, né? Daí faz um boom na cabeça do próprio artista, né? Imagina. Ah, por isso que nós estamos fazendo isso. Aí vem o complemento da luz, da iluminação que não tinha esse. Nossa, mas a luz dá a entender o que a gente queria. Daí as coisas vão fazendo sentido até pra eles. Uau, Isso sensacional. é o que é legal que o Timo falou do caminho, né? A gente caminhou um monte, a gente aprendeu um monte, agora tá chegando perto do produto final. Mas quanto eles já aprenderam com isso? Eu acho que tem uma frase que eu sempre falo, eu vou falar ela pra sempre. Sim. Que é do Estevão Quiroga, um músico, compositor também, amigo do Marcos Almeida, que tu citou antes. No caminho, mais importa o durante. Então, não é o final da chegada, é tudo que a gente já fez no meio. E pessoas se descobrindo artistas
e ser redescobrindo também. Porque a gente olhava pra... Isso é importante falar, que a gente quase nunca trabalha com o mesmo núcleo, né? Isso. Isso é o terceiro ano em que a gente tem pessoas diferentes e, enfim, pessoas que a gente no começo, em julho de 2021, a gente pensava, cara, quem vai ser o Edmundo? Será que Deus vai mandar um Edmundo pra gente? E a gente fez uma aposta, a pessoa se reinventou. A gente nunca imaginava que ia desempenhar dessa forma e tá acontecendo de forma muito legal, assim, vocês vão ver. Quer dizer, pra quem tá nos ouvindo aqui, a matéria-prima, vamos dizer assim, em termos de equipe, pra toda a produção, exceto vocês que estão aqui como equipe FLT fixa, o restante são alunos e pessoas da comunidade. Isso. Ou Sim. seja, tem pessoas aqui da comunidade de São Bento que são daqui, mas tem um número de alunos que isso muda, né? A gente tem o curso bíblico básico, que é um curso de 1 ano aqui da FLT, e que muita gente participa. Aí tem os alunos que fazem teologia, que ficam talvez um pouquinho a mais aqui em São Bento, mas também vão e vem outros. Isso. Então tem esse desafio. Mas talvez alguém tá assistindo a gente, ouvindo a gente, vai dizer, puxa, quer dizer, se eu for estudar na FLT, eu posso participar disso? Ou eu sou daqui de São Bento e queria participar, como é que eu faço? Sim, é muito simples, na verdade, né? A gente todo ano abre inscrições, né? Começo do ano, né? Começo do ano a gente abre inscrições e ali tem as áreas que a pessoa pode escolher para se inscrever, né? Geralmente são áreas quase que fixas, né? Porque nós também temos que respeitar a estrutura do musical, também por estarmos vinculados à Lei Rouanet né? E ao formato do projeto, nós temos que ter certos elementos que são o coral, a banda, a dança, o teatro, nós temos que ter esses elementos dentro do nosso projeto. Então, por isso que vai aparecer lá, eu quero me inscrever. Ok, eu recebo o link, vou entrar no formulário, preencho meus dados e preencho as áreas que eu gostaria de estar. Aí você faz a seleção. Isso. Você tem que ter um processo de seleção. Isso. Não sempre. Não sempre. Eu tô dizendo Esse se tiver mais gente do que... Então, depende. Ok. A gente, daí agora a gente esbarra em alguns fatores. Estrutura, por exemplo. Isso. Pra esse ano, o nosso formato de palco, ele é totalmente diferente do ano passado. E a gente não podia ter 50 pessoas que se inscreveram pro coral. A gente não tinha como. Entendi. Né? Então a gente teve que fazer uma seleção. Isso é uma coisa que a gente entrou em consenso e viu que ia precisar pelo número de inscritos. Certo. Mas, e assim, o que é muito legal do APV é o lance de tu também encontrar a tua vocação e por meio das aulas, né? O APV, ele é um projeto de 1 ano quase. Sim. De março a dezembro, basicamente, assim. Então tem aulas, tem ensaios, tem tudo isso e tu vai se encontrando ali no meio. Ano passado a gente teve um episódio de uma menina que ela se inscreveu pra teclado e pra violão. Ela não passou na banda pra nenhum dos dois. Tinha pessoas que estavam um pouco mais capacitadas. Ela disse assim, vai sobrar alguma coisa? Eu falei, vai sobrar o baixo. Primeiro ensaio, deu muito errado. Pensei, minha nossa. Segundo ensaio já começou a dar certo. Terceiro ensaio fluiu muito bem. Ela inclusive, ela usava o estúdio pra estudar fora do horário do APV. Né? Estúdio, E hoje ela faz faculdade de música. Exatamente. Sensacional. Então gente. ela saiu Que do isso? APV Que isso. motivada pelo processo, Isso. pelo caminho. E no final do ano ela me procurou, ela disse, Vini, eu queria fazer faculdade, eu queria saber onde é que tu indica. E ela tá lá em Floripa, inclusive. Saudades de Floripa. É que assim, é difícil para nós três que trabalhamos com a arte, com a emoção, com todas essas questões, olhar para uma pessoa inscrita e dizer assim, não, você tá fora. Claro, A gente vai encaixar ela de alguma forma, sabe? Claro. E é muito legal isso. E teve várias situações, assim, na questão da banda mesmo, né? Em 2019, por exemplo, o Vini não estava com a gente ainda, mas uma aluna que se inscreveu para a área da música, ela não passou no teste. Mas ela foi a atriz principal do teatro. Nossa. Entendeu? Quer dizer, Ela se O APV é totalmente foi democrático, se recolhidade. descobrindo em outro Exatamente. lugar. Democrático, totalmente Esse ano democrático. entrou um aluno que ele começou mais tarde e nós temos diferença assim. O curso bíblico básico, ele tem como obrigatória a participação, né? Então Certo. a gente Faz parte- encaixa o pessoal. faz parte do currículo. Faz deles, parte do né? currículo do CBB. né? Exatamente. E da Quer dizer, comunidade... faça CBB Isso. se você tem algum desejo artístico. Se você não tem um desejo artístico, mas você é nerd de TI, Também. Por favor. tem lugar pra você. Não, tem lugar pra todo certeza. mundo. É, fique olha, claro. olha só, você pensa assim, mas eu só gosto de desencapar fio lá do... Vai ter espaço Vai pra ter gente. pra você também. Eu gosto de organizar coisas. Tem os camarins. Nossa! Muita coisa. Olha aí. Até da pessoa que faz o café a gente precisa, assim, Nossa, né? com certeza. Tem muitas coisas para serem feitas, assim. Sim. Então todo mundo é muito bem-vindo, né? Seja Então, uma produção completa. A pessoa essa não é de- só tem que estar no Exatamente. palco, tem que estar na frente da luz, Sim. ou seja, tem várias áreas, né? Esse ano nós temos
somos criança no projeto, a gente Legal. sempre... Então, assim, para nós sempre é muito importante entender a pessoa e aonde a gente pode tirar o melhor dela, onde ela pode se desenvolver de forma Show. segura e tranquila, né? Show. Então, claro, tem processos, às vezes dá uns momentos de choro, de desespero Imagino. da turma, né? Claro. De readequação. A gente Mas- teve uma reeducação no meio do processo, né? Exatamente. Exato. Teve uma pessoa que tava no coral e não se sentia plenamente... Muito legal e o Vinícius disputando, né? Porque Esse no é o começo coral, foi esse engraçado. No começo foi assim, a gente tinha a lista, aí a Grace falava assim, eu quero esse. Daí eu falava, tá, eu quero esse. Eu Daí preciso desse, eu eu preciso preciso dele. daquele. Daí a gente botou uma pessoa no coral, ela passou no teste, mas em determinado momento a gente sentiu que ela não tava, assim... E eu e o Feliz. Vini precisava muito dele, né? E os dois precisavam dele. E a gente, daí a Grace conversou comigo, conversou com ele também, e a gente acertou que ele ia mudar pra cênica. Hoje ele é um dos atores do musical e tá super bem no papel também. Então isso também a gente vai sentindo no processo. Teve outra pessoa também que passou pro coral, isso foi lá no começo, em março, e veio me pedir, Vini, eu queria pedir pra sair do coral porque eu quero participar da dança. Eita. Então, aí eu fiquei assim, marquei na cabeça, não é? Mas é isso, a gente, e também como equipe, eu, time e Grace, a gente tem que equilibrar as tarefas de cada um, né? Claro. A gente tem Sim. personagem importante, que é da equipe técnica, Sim. por exemplo, que vai viajar antes, vai montar palco, depois vai estar atuando também, então Sim. é muito legal. Isso, trabalhar com pessoas é difícil, não é fácil, mas é muito prazeroso. Ver no olho delas, assim, a felicidade de estar participando. Legal, então a turma que mora aqui em São Bento, é da região, quer participar, no ano que vem, em algum momento, início do ano, Fevereiro, por aí. por aí. Início de fevereiro Em vai fevereiro ter vai já... ter Inscrições. no Divulgação pra site isso. do APV, que é Isso. Ixi, até que mudou, Arte né? para a Vida. Procura no Instagram, APV _ FLT. E Ok, vai show. lá que É vai lá. estar tudo lá as informações. Instagram APV FLT. Isso. Link na descrição aqui do podcast pra você não perder e Show. se encontrar lá. E tem apresentações. Tem. Agora começando em breve, né? Agora tem. Onde e quando? Vamos lá. Joia. Vai lá, Timo, o homem da Vamos agenda. puxar a agenda aqui. É a primeira, a nossa estreia, então, é dia 10 de setembro. Isso é um sábado, aqui em São Bento do Sul. 16 Aqui em São Em Bento. casa, Aqui em aham. São Bento do Aqui Sul. na casa mesmo. Na nossa casa, no nosso pavilhão aqui. Aqui no pavilhão da FLT. Isso, Então. a estrutura já está pré-montada, os ensaios estão rolando ali. Uhum. E então, dia 10 de setembro, a estreia aqui. Que horas? 19h30. 19h30. Como é que o Isso. pessoal faz pra participar? Só chegar. É só chegar. Só Não chegar. tem inscrição, não tem valor. É gratuito. Isso, é gratuito, né? Nós vamos ainda fazer aqui, como o pavilhão ele é um lugar mais escondido dentro do nosso lugar aqui, né? Certo. Nós vamos colocar indicações, né? Pra chegar no pavilhão, mas é só chegar, vai ter recepção, vai ter... Todos são muito bem-vindos. Isso em né? todos os Isso. lugares também. Todos né? Todos os Isso. lugares é gratuito, você só chegar no local divulgado. Onde Isso. mais vai ter apresentação? Dia 10 de setembro, então, aqui na FLT, no Isso. pavilhão. No final de semana seguinte, dia 17 de setembro, em Pomerode, no Legal. Teatro Municipal de Pomerode. Também. Teatro Municipal é aquele lá onde tem aquele grandão Tem lá um no jardim centro, na tem um frente. jardim Isso, bonitão na Isso. frente. perto daí Uou. onde é feito Isso. a questão da Páscoa. É. Legal, Isso, show. onde é montado aquele Sensacional, ovão hein? de Páscoa lá. Caraca. Ali no Teatro Municipal. Depois, dia 25 de setembro, em Rio do Sul, no Uhum. teatro lá do colégio Dom Bosco. Dom Bosco, né? No Uhum. teatro lá, dia 25, isso é no domingo, daí 19h30 também. Né? Certo. Então, lá em Rio do Sul, a galera do Rio do Sul tá esperando a gente lá. Dia 1º de outubro em Jaraguá, na Scar. Na Scar? Na Scar. Bom, certo? então tem bastante espacinho lá, né? Lá tem É, espaço. lá dá pra lá tem lotar, espaço, lá tem dá pra espaço. lotar. Então, Esperamos que lote. Isso, então na Scar, em Jaraguá, né? Dia 8 de outubro em Joinville, Uhum, no Teatro Cinec, né? Uhum. Também chamado Teatro Anitta. uhum. Também um lugar muito legal que a gente encontrou Alto lá. teatro. Vá, muito show mesmo. Super confortável. É, um lugar muito Boa, legal. show. Então, em Joinville lá também. Em São José, dia 22, né? São José, Lá em pessoal casa, da terra Grande da- Floripa aí. Também 19h30, dia 22, lá no Teatro da Arena Multiuso, Uhum. né? Ali no Calbraçal. Campinas, Beira-Mar. Beira-Mar de São José. Beira-Mar de São José. Beira-Mar de Legal. São José. Lugar bem legal. E é isso aí. E pra quem não é de Santa Catarina, não é da região e gostaria de assistir, faz como? Pois então, nós vamos ver ainda como nós vamos fazer isso. Tem algumas surpresas. É, tem uma coisa tem aí. algumas coisas aí, vamos ver. Tem umas, vai ter então algum jeito do pessoal assistir pra Vai. quem é de fora. A gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Show de bola. Então isso Vai ainda ser transmitido no podcast. vem. Fiquem ligados. Teologia fiquem ligados, essencial a gente vai musical. falar ainda. Sensacional. Gente,
muito obrigado por essa conversa. Eu espero que você que tá aí em casa, nos ouvindo, nos assistindo, que você, se você é da região, não perca a oportunidade, tá? Tudo que a gente falou aqui, gente, assim, ó, se você já viu muito teatro de igreja, se você não me viu me atuando, não é... Se você já me viu atuando, não é eu. Não sabe? parece. Não sou eu, tá? Porque não é... Eu faço jogralzinho, esses negócios assim. Os caras aqui fazem um negócio que é sensacional, tá? É show. Ano passado eu assisti pela primeira vez. Eu saí de lá, eu disse assim... Cara, que é isso? Que eles fizeram aqui? De onde saiu isso aqui? Assim, é grandioso o negócio. Então, vem, assista e... galera aqui tá prometendo que se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e tal, que você vai ter um jeito de assistir Vai ter aí. surpresa. Vai ter surpresa. Então vamos aguardar aí pra ver como é que vai ser essa surpresa. Mas se você é da região, gente, venha, marque na sua agenda, participe. E se você quiser atuar, Convide também, convide né? pessoas. Pros musicais. Convide pessoas. Os convites você pode encontrar lá no APV_FLT no Instagram. Isso. Tá? Nós vamos botar aqui na descrição também as datas, horários, onde você pode ir nas apresentações. E, gente, é grátis, é só chegar. Sim. Só chega. Por E quem favor. quiser vir na estreia, o Lar Filadélfia hospeda também, né? Também. Se quiser de fora. E exatamente. quem quiser ver 2 vezes, ou 3 vezes, ou 6 vezes também pode. Pode ir em Exato. todas as cidades. fazer tour. Olha, eu diria que vale a pena ver pelo menos 2 vezes. É? Eu como pessoa da equipe, diria que vale a pena ver 2 vezes. Tem muita coisa pra ver numa vez só. Você vai perder algumas coisas se você não ficar Caraca, de olho. vou tentar. Vamos ver se dá certo isso aí. Legal, É isso gente. aí. Muito obrigado, A gente time que agradece. Grace, Vini, por estar aí. Desejamos que Deus abençoe vocês nessa reta Amém. final agora de preparativos, nas apresentações, na continuidade do projeto, né? Pra você que tá em casa, porque nós estamos acompanhando também, coloca na agenda, participa, vem conosco. Se você gostou também desse papo aqui, comenta aí no YouTube. Pode mandar um e-mail para nós, como eu falei, podcast@teologiaessencial.com.br. Falar com a gente, Timo. Eu ainda queria dizer que se você é empresário, né? Quiser empresário. Legal, vai assistir legal, esse legal, podcast legal. E Sim. de repente tem vamos dizer assim, percebeu a possibilidade de nos patrocinar, faz contato lá no Instagram. Nós temos todo um processo onde você pode patrocinar o nosso projeto, né? E a gente poder fazer também a divulgação da tua empresa por meio das nossas apresentações no Instagram, no nosso site, né? Então, se você, por acaso, é empresário e tiver interesse, só fazer contato que a gente passa todas as Os empresários aqui de Santa Catarina, do Lucro Real, já têm a Já possibilidade de fazer pelo PIC, ou seja, descontando o seu ICMS Isso, devido, né? exatamente, né? Então ali, para quem é do Lucro Real, tem essa Isso. possibilidade, Uhum. né? Mas claro, se você é empresário e quer ter sua marca associada aí, Isso. pode com certeza fazer Sim. faz contato com quem, Timo? Com o Klaus Schwamardaí. Mas Então manda tá, lá eu vou no colocar- Instagram Pode ser, lá. né? Eu vou colocar a um gente põe o contato e-mail aí. também do Klaus, que é o nosso coordenador geral, né? E o Uhum. Relações Públicas do projeto. Ele deixa tudo clarozinho pra cada Show de bola, sensacional. Gente, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Desejo, você que está nos acompanhando aí, a bênção do nosso Senhor para você. Deixa, como eu disse, o seu comentário, o seu like, a sua curtida. Recomenda esse podcast adiante. E nos encontramos, então, em 14 dias para o próximo podcast Teologia Essencial. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.